Oi, gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto um Pouco de Tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer o canal. Não se esqueça, assista o vídeo até o final, inscreva-se, curta, comente e, se possível, compartilhe. Obrigada. Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio de Janeiro. Veja a trajetória do músico. Artista havia sido internado nesta segunda-feira, dia 22. Na música, o artista desponta como expoente da Jovem Guarda em 1960. Aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, dia 22. Ele havia sido internado às pressas na segunda-feira, dia 21, no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. No início de novembro, Erasmo havia celebrado a alta médica após a internação de 2 semanas no mesmo hospital em que voltou a ser assistido. À época, ele tratava uma síndrome edemigênica, caracterizada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do corpo e pode ter diferentes causas, como o mau funcionamento dos rins, fígado ou coração. Segundo reportagem, a esposa de Erasmo, Fernanda, estava ao lado do cantor no momento em que ele faleceu. A causa da morte, supostamente, um AVC. A última publicação do músico nas redes sociais foi no dia 18 de novembro, quando celebrou a vitória do disco, abre aspas, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, fecha aspas, como o melhor álbum de rock em língua portuguesa de 2022 no Grammy Latino. Lançado em fevereiro, o disco traz 8 releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: Nasci Pra Chorar, O Ritmo da Chuva, Alguém na Multidão, O Tijolinho, Esqueça, A Volta, Devolva-me e O Bom. Trajetória. Seus primeiros passos na música se deram ainda na década de 1950, quando formou um quarteto, The Snakes, ao lado de Arlene Olívio, José Roberto China e Edson Trindade. Os 3 eram ex-integrantes do grupo The Sputniks, no qual haviam tocado junto com Tim Maia e Roberto Carlos. Foi por volta daquela época que Erasmo se deparou pela primeira vez com aquele que seria um de seus grandes parceiros na música. Abre aspas, eu estava lá em casa, na Tijuca, e um amigo em comum bateu na porta com o Roberto Carlos. Queria te apresentar um amigo que é cantor, já o conhecia da televisão. Eu colecionava muitas letras de músicas, fotos de artistas de rock and roll, e ele precisava de uma letra que eu, por acaso, tinha. Fecha aspas, lembra ele a reportagem em 2013. Abre aspas, era Hound Dog, de Elvis Presley. Ficamos conversando e ele rolou um papo legal de rock. Ele falou, aparece lá pela televisão. Aí eu comecei a sair do trabalho e ir lá só para ver. Eram 15 minutos de programa. Fiquei amigo da equipe, das dançarinas, os músicos. Daqui a pouco já comprava um sanduíche para o Carlos Imperial. Conhecia o porteiro, entrava direto. Até que o Imperial me chamou para ser secretário dele, fecha aspas. Abre aspas. Com o Roberto Carlos também a gente foi convivendo e ficando amigo. Muitas brigas, por exemplo, de turmas, mas que nos aproximaram muito. Aquela coisa de brigarmos juntos, sabe? Dessa amizade de amigo, a gente foi se identificando musicalmente também. Com o meu conjunto vocal, fui fazendo coro para ele, até o dia em que nós resolvemos fazer uma música, um rock em português. Parei na contramão, fecha aspas, continuou ele. Anos depois, ao lado de Roberto e Vanderleia, Erasmo Carlos foi um dos apresentadores do histórico Jovem Guarda, programa da TV Record, exibido entre 1965 e 1968. Em seu palco passaram grandes nomes da música brasileira que, à época, faziam sucesso com o público jovem. Além do trio, Roberto, Vanderleia e Erasmo
destacaram-se os nomes como Ronivon, Vanderlei Cardoso, Vanusa, Sérgio Rei, Gerry Adriani, Fred Jorge e grupos como Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis e Golden Boys. Nessa época, compôs o clássico Festa de Arromba. Abre aspas. Na Jovem Guarda, ninguém fumava nem bebia. Só depois experimentei maconha e outras drogas, como ácido, mas só 2 ou 3 vezes, fecha aspas, garantia em entrevista à reportagem em 2009. Parceria. Fosse na época da Jovem Guarda ou nas décadas seguintes, Erasmo participou da composição de muitos sucessos que se popularizaram na voz de Roberto Carlos, entre eles Calhambeque, Eu Sou Terrível, Detalhes, O Divã, Além do Horizonte e Cama e Mesa. Em 1974, a dupla criou uma melodia para uma canção religiosa, mas não conseguiram concluir a música, que acabou engavetada. 3 anos depois, Roberto, emocionado com a ida de Erasmo à sua festa de aniversário surpresa, escreveu a letra de Amigo durante a viagem a Los Angeles. Abre aspas. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada. Fecha aspas, diz a letra, feita em homenagem a Erasmo Carlos. Sobre ter que lidar com o fato de seu colega Roberto ser chamado de, entre aspas, rei, ao longo dos anos, Erasmo dizia que não se incomodava. Abre aspas, eu sou um compositor. O que eu sempre sonhei, a partir do momento que eu gostei de música, foi ser compositor, um criador. Jamais me passava pela cabeça um negócio de ser cantor, sabe? Eu canto por circunstância. Fecha aspas. Por isso, posso dizer da minha parte, nunca houve o mínimo incômodo de Roberto Carlos ser o rei. Não, eu sou compositor. É isso que eu quero ser e o que sempre quis ser. Tudo que eu tenho na minha vida é em função do que eu gosto de ser. Se eu não cantar, eu não me importo. A minha realização não é estar no palco cantando, é eu estar com o meu violão compondo. Explicava ele em entrevista a Marília Gabriela em 2010. Fato é que nas muitas vezes em que mostrou seu lado cantor, fosse com músicas próprias ou compostas por outros artistas, Erasmo Carlos fez sucesso, como em Mesmo Que Seja Eu, Gente Aberta, É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo, Sentado à Beira do Caminho, Minha Fama de Mal, Mulher, Sexo Frágil e De Noite na Cama. Ao longo dos anos, tornou-se referência para inúmeros músicos e recebeu homenagens como na canção Tremendão é Tremendão, do grupo Funk em Lata, em 1998. Ivo Meirelles explica o motivo para a admiração à reportagem. Abre aspas, Erasmo é autêntico, não é marqueteiro. Por isso, o mercado não lhe dá o devido valor e ele fica anos sem gravar. Fecha aspas. Vida pessoal. Erasmo Carlos também se envolveu em algumas polêmicas ao longo dos tempos. Em 15 de janeiro de 1967, por exemplo, reagiu a provocações de um rapaz na plateia de um show no Clube Recreativo Sorocabense, no interior paulista. Precisou de ajuda da polícia para sair do local. Mesmo assim, seu carro foi perseguido na rodovia Raposo Tavares e acabou sendo alvejado por 6 tiros. Em 4 de julho de 1984, sua então esposa Narinha foi atingida por um tiro quando estava em casa. A bala atingiu partes do estômago, baço, pulmão e intestino. A arma era de propriedade de Erasmo Carlos e estava guardada em um closet. Segundo os relatos da época, o cantor estava no primeiro andar com outros membros da família quando ouviu o disparo.
Abre aspas. A cena mais desesperadora que já vi em minha vida, fecha aspas, contou na ocasião. Dias depois, quando se recuperou, confirmou a história de outras testemunhas que havia sido um acidente, fazendo com que a polícia não abrisse uma investigação por possível tentativa de homicídio ou suicídio. Os dois se separaram em 1990, após 13 anos de casados. Aos 49 anos, no fim de 1995, Narinha morreu. Laudos posteriores do IML revelaram que ela ingeriu veneno, cianeto de potássio. Erasmo Carlos casou-se novamente em 2019 com Fernanda Passos, após 7 anos de relacionamento. Em entrevista, o artista já ressaltou que não se incomoda com a grande diferença de idade entre eles, de 49 anos. O cantor era pai de Léo Esteves, Gil Eduardo, Carlos Alexandre Esteves, o Gugu, que morreu dias após um grave acidente de moto em maio de 2014. Na ocasião, durante o período em que o filho passou 8 dias em coma induzido, Erasmo seguiu se apresentando e relatou a reportagem. Abre aspas, o show não pode parar, bicho. Eu e meus filhos trabalhamos com música e temos um pacto. O que acontece com um não pode impedir os outros de seguir em frente. Entendo que outras pessoas parem suas vidas para chorar, mas isso não resolve. Você pode mandar pensamentos positivos a todo instante, de qualquer lugar. Fecha aspas. Em 2004, lamentou a morte de sua mãe, Dona Maria Diva, a quem considerava como, entre aspas, mãe e pai, por conta do apoio durante a infância. Abre aspas. Ela foi uma guerreira e batalhou muito para me criar sozinha quando veio já grávida da Bahia. Fecha aspas. No cinema. O cantor também participou de elencos de alguns filmes. A estreia se deu em Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, gravado em 1968, mas lançado em 1970. Na trama, o trio da Jovem Guarda passava por Japão, Israel e Rio de Janeiro em busca de uma estátua roubada e um mapa do tesouro. Em 1971, viveu o personagem Pedro Navalha em Roberto Carlos a 300 km por hora. No ano seguinte, esteve em Os Machões, ao lado de Reginaldo Faria, Flávio Migliaccio, trabalho que lhe rendeu elogios. Abre aspas. Cumpre retificar que a interpretação de Erasmo Carlos em Os Machões é uma das 3 ou 4 maiores de um bom ator brasileiro este ano. Fecha aspas. Consta em reportagem publicada em 1º de novembro de 1972. Ainda viriam O Cavalinho Azul, 1984, e Paraíso Perdido, 2018. Sua participação mais recente na dramaturgia se deu em Modo Avião, filme protagonizado por Larissa Manoela, lançado pela Netflix. Em 2019, a cinebiografia Minha Fama de Mal retratou a vida de Erasmo Carlos, com Chay Suede no papel do Tremendão. O elenco ainda contava com nomes como Gabriel Leone, que fez o papel de Roberto Carlos, Malu Rodrigues, que seria Vanderleia no filme, e Bruno De Luca, que seria Carlos Imperial. O filme, baseado na biografia do mesmo nome, lançado em 2009 sob o livro, explica a reportagem pouco antes do lançamento. Abre aspas. Não contei as maldades. A intenção era contar com humor certas histórias e curiosidades da minha vida. Quando comecei a escrever, eram casos aleatórios, engraçados, que aconteceram comigo sozinho, com a família e os amigos. Não tenho pudor. Eu entrego a verdade da vida. Fecha aspas. Ele ainda ressaltava que, entre aspas, mal, título que não deveria ser levado ao pé da letra. Abre aspas, a fama de Mal agrada certo segmento de mulheres, fecha aspas. Em junho de 2021, Erasmo Carlos deu uma série de entrevistas por ocasião de seu aniversário de 80 anos. Na reportagem, contava, com 80 anos podia estar jogando cartas com os aposentados na praia. Não, estou aqui trabalhando. Gosto do que faço. Quis a vida que eu fosse um compositor, que eu aprendesse alguns acordes e que me permitissem fazer minhas músicas. O resto é a minha imaginação que fez.
Pois é, fica na saudade, na imaginação da gente, essas canções e toda essa história de Erasmo Carlos, desde a Jovem Guarda e até os dias de hoje, um grande artista, cantor, compositor que vai ser inesquecível. Não só para os amigos e fãs, mas eu acho que por todos os brasileiros, porque ele nos representou muito no rock brasileiro, em canções da Jovem Guarda, enfim, um grande compositor. O canal Te Conto deseja à família, amigos e fãs que Deus possa confortar os corações, porque a saudade vai ficar. Isso me fez lembrar também que há alguns dias atrás ele fez uma bela homenagem a Gal Costa quando ela faleceu no dia 9. Mal sabia ele que iria um pouquinho depois para cantar com ela lá onde tem o céu dos artistas. Eu vou ficando por aqui, sou Regina Heringer, o canal é Te Conto um pouco de tudo. Se você assistiu o vídeo até aqui, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Deixe pelo menos um emoji no comentário para ajudar o canal a ganhar engajamento na plataforma. Agora, se você quiser nos ajudar com muito carinho, apoiando, doando qualquer quantia, você pode usar o nosso Pix, que é e-mail e está fixado no corpo de cada vídeo que postamos. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Como eu sempre digo, volto na próxima playlist. Até lá!